comparecer, mas acho que vou para o Sim, Vaticano. vai para o Vaticano, mas pronto, já vamos saber. Olha, eu Não se... peço desculpa, mas também não Bom, queria deixar de aparecer e dizer isto. Olha, é que não estou com a cabeça em não está cima com a do. cabeça. Não estou com a Mas convém cabeça. ter a cabeça, e sempre Pois convém é, ter, não é? e esse é que é o Porque senão é problema. perigoso. Ai, eu Quando nós estou não temos sem. a cabeça, Espera aí, não estava a dar a cara, mas eu dou a cara. é. Pois é, então Pronto, eu tenho ali a televisão ligada quando houver novidades. Se não se importa, eu desconecto-me. seja livre. Aqui vem com quem é livre e quem quer aprender sobre este tema das mulheres. Eu gosto. Muito bem, então, olha, para não perdermos mais tempo, desculpem esse. Bom, está marcado às 6, não é? Marcado às 6, quem entra antes, mas é às 6 que começa. Só que eu tinha problemas porque liguei antes Ai, calma. e aparece-me Já não há. aparece-me que está outra reunião em progresso. É, Quem é anfitrião tem às vezes esses problemas. Então descobri qual é das duas reuniões, qual é que é. Pode, tive que apagar, voltar a abrir, etc. Vá lá, que apareceu. Muito bem, então, como costumamos fazer nestes encontros nossos, e enquanto vem também alguém mais, vamos fazer uns minutinhos de meditação em silêncio, não é? Em Meditação. silêncio. Não gritem depois, já sabem quando é o Papa, não é? Mas tenham aí caladinho e talvez depois de 10 minutinhos já podemos saber, e senão não há problema. Não, isto não é assim como, sei lá, como marcar uns gols ou o jogo do sábado, não é? É coisa diferente. Então vamos lá um pouco em silêncio, vamos tentar um pouco isso, deixar a nossa mente mais receptiva. Para isso precisamos ter uma situação, uma posição adequada, não é? Estamos bem direitos, bem retos, não com a cabeça torcida ou a cabeça para cima ou para baixo, não é? Simplesmente podemos estar como se estivéssemos a olhar para a frente, mas os nossos olhos estão em direção, numa diagonal em baixo, aproximadamente 45 graus, e, e então vamos deixar passar pensamentos, imagens, quem será o Papa, quem deixará de ser. Agora, tranquilamente, estamos no aqui e agora, que é este momento. Somos conscientes da respiração, que inalamos, do que exalamos, e deixamos a nossa. Não damos seguimento a pensamentos, mas também não os cortamos, simplesmente deixamos passar. Não é? Nesse sentido, alguns de vocês já sabem, mas pronto, para indicar quem ainda não conhece muito bem, estamos em silêncio, mexer o menos possível para não se agitar a nossa mente. Quanto mais mexemos, mais se agita a mente, e depois é um ciclo vicioso. Vamos então em frente, vou dar aqui uns toquezinhos mais solenes e vamos lá, este momentinho de silêncio e depois começamos a nossa reunião.
Muito bem, saudamos. Ok, então vamos lá em frente com a temática de hoje, com as mulheres de hoje, e pedia que tivessem à mão uma Bíblia, porque vamos ler algum texto, não é? Não todos, mas algum texto. Então sempre convém ver. Então hoje as duas personagens, as duas heroínas, por assim dizer, são a Maria, e como disseram aí, há muitas Marias na Bíblia, não é? Estamos no Antigo Testamento, e então Maria, Miriam também, que é outra maneira, o nome mais hebraico, Miriam, hum, então referimos à irmã de Moisés, não é? Moisés, esse grande patriarca da tradição, digamos, de Israel. Então, Maria, essa irmã, já vamos então ver onde é que ela aparece na vida também de Moisés e neste processo de libertação, neste caso do Egito. E a outra é a Débora, a Débora, que aparece como uma juíza e profetisa importante dentro da tradição hebraica também, se bem que posterior. Mais ou menos estamos a falar, para situar-nos, digamos, Moisés normalmente é tido pelo século XIV ou XIII antes de Cristo. Claro, as datações aqui são aproximadas, não é? E a Débora é mais posterior, é século XI, XII, XI, digamos, da história de Israel. Já vamos ver um bocadinho mais em concreto. Obedecem a dois períodos muito diferentes. O período da Maria é o período mais da constituição realmente desse povo de Israel, que também diremos alguma coisa sobre o que podemos hoje, as interpretações históricas sobre isso, se bem que aviso desde já que não temos muitos textos extra-bíblicos para apoiar muitas das afirmações que aqui aparecem, não é? Mas enfim, também já faremos uma pequena reflexão sobre isso. E Débora aparece já no momento mesmo de instalação em Israel, mas também no começo desse projeto novo que se vai chamar Israel, que é sobretudo um projeto, não tanto pensemos como um país geograficamente, se bem que tem um lugar geográfico, mas é um projeto, não é? Um projeto, vamos chamar depois já à vista. Bom, então nessas duas figuras que eu pus aí, por tentar encontrar algo que as pudesse unir, pus aí o nome das duas libertadoras, não é? Duas libertadoras porque estão relacionadas claramente com processos históricos, sociais e diríamos na nossa terminologia de hoje, políticos, não é? Não políticos partidários, mas políticos da história de Israel. Havia também outras mulheres, quer dizer, não podemos, como vos disse, não pode-se pôr, não se podemos pôr todas, não é? A Judite também seria interessante, muita relação com Débora, mas pronto, escolhemos estas e se depois algum dia há mais interesse, vamos com mais. Maria, então, esta Miriam, não confundir com as outras Marias que vão sair no Novo Testamento e das quais também falaremos alguma coisa, mas mais avançadamente. Estamos, portanto, no que nós chamamos o Antigo Testamento, ou que os judeus chamam a Torá, não é? Aparece na Torá. A Torá, para entendermos, corresponde aos nossos 5 livros do chamado Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Bom, então, se bem que a classificação judaica é um bocadinho diferente nos outros livros, neste há uma maior coincidência nestes livros como importantes. Então, são passagens curtas as que temos sobre elas, mas são importantes e depois o que queremos é refletir, não é? O que é que nos diz a vida delas e a sua ação e o que é que nos ensinam sobre as mulheres da Bíblia, não é? E em geral sobre o que nós dissemos, esse sagrado feminino. Que isso é o interessante e que não está em nenhum texto, que somos nós que temos que realmente concluir, não é?
este talvez seja um seminário de pesquisa, então no sentido em que, não, está aqui neste livro, não está neste livro, somos nós que vamos ter que concluir com os dados que temos, com as informações, sim, alguns textos de apoio, mas que são basicamente então do que nós aqui possamos discutir e debater e sobretudo pensar para hoje, não é? Esperemos ter tempo para tudo, para todas estas coisas, estas iniciativas. Muito bem, então vamos lá ver Maria, esta Maria, irmã de Moisés, Miriam. A palavra Miriam significa amada, significa também rebelde ou gota de mar, não é? Como vem aqui em diversas acessões, não é? Os nomes em hebraico, já dissemos, têm um significado e, e muitas vezes, em função da missão que vão ter, pode ser o nome mudado. Pode ser mudado ou não, mas neste caso, Miriam, que saibamos, era o nome desde inicial, por assim dizer. Então, amada, não é? Rebelde ou gota de mar. Fiquem com a que prefiram, no caso desta Miriam, digamos, irmã de Moisés, não é? Talvez seja mais isto rebelde em todos os sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo. Hum, então vamos ver, sobretudo as duas são qualificadas de profetisas. Isto é importante um pouco destacar, porque a palavra profeta, e no sentido feminino também profetiza, tem um sentido às vezes diferente, no sentido bíblico, do que nós normalmente falamos na nossa linguagem, não é? Normalmente profeta dizemos aquele que adivinha o futuro, não é? Aquele que tem informações sobre o futuro. Sim, algumas vezes acontece, mas isso não é o fundamental de ser profeta, na tradição israelita. Aplica-se tanto a homens como a mulheres. Em realidade, não saem muitas mulheres profetisas, isso já significa um status elevado. Status não no sentido em que tenham prebendas extraordinárias, mas no sentido em que têm um reconhecimento público importante. E isto é destacar na figura destas duas mulheres, de mulheres que, numa sociedade patriarcal na qual estamos, não é? Onde as mulheres não tinham, assim, basicamente uma função pública, não é? Então, que duas mulheres como estas sejam destacadas como profetisas, já significa um status e um reconhecimento comunitário importante. Então, por isso é que é interessante estudá-las também a elas. Então, o que é o profeta? Se não é simplesmente alguém que adivinha o futuro, diríamos que um profeta, eu costumo dizer assim, se bem que não é exatamente assim, mas seria uma espécie de um sociólogo divino. Alguém, vamos dizer assim com outras palavras um pouco mais convencionais, significa alguém que fala em nome de Deus, não é? Em nome de Deus, profeta, profemi, palavra está com sentido em grego, não é? Femi, falar, e pro, em vez de alguém, não é? Aqui não é no sentido em favor de, mas no sentido substitutivo, não é? Aquele que fala em nome de Deus, não é? Aquele que tem uma transmissão de uma mensagem que vem de Deus. Aquele, ou neste caso aquela, que recebe uma mensagem de Deus para um sentido comunitário do povo. Podia ser uma mensagem pessoal, mas não vemos esses casos tanto na Bíblia, é sempre com um sentido comunitário. Portanto, o profeta é uma figura comunitária. Por que é que eu digo isso do sociólogo? Bom, é uma metáfora também para entender, mas de alguma maneira tem uma certa razão. É alguém que analisa a realidade, não é? A realidade histórica, social do que está a acontecer com o seu povo e é capaz de ter uma mensagem de Deus para interpretar essa realidade. Bom, em realidade, todos os livros da Bíblia deste tempo e que nós chamamos também proféticos, às vezes, é sempre isso. São sempre uma análise do que está a acontecer e interpretação, desde o ponto de vista de Deus, daquilo que está a acontecer. Não é?
Portanto, não é alguém simplesmente. Há outras tradições, às vezes costuma-se contrapor o místico e o profeta. Não é muito adequado, porque de alguma maneira aqui o profeta também é um pouco de místico. É alguém que tem um contacto com o divino muito profundo, mas que tem um sentido social muito forte. Não é? Às vezes entende-se o místico como algo mais individual, não é? Ao passo que aqui no povo de Israel, aqui significa no povo de Israel antigo, o profeta tem sempre um sentido comunitário, não é? Um sentido comunitário. Então isso é importante. E só um pequeno pormenor também para dizer, muitas vezes houve contradições e lutas e coisas difíceis, difíceis entre o profeta e o sacerdote, não é? Porque os sacerdotes normalmente tinham reconhecimento institucional, não é? Os profetas, em parte, sim, mas são mais carismáticos. Já falaremos um bocadinho também disso. É alguém que se sai um pouco simplesmente do institucional, não é? Então, muitas vezes, os profetas vinham do povo, há alguns casos desse, não sempre. E então, nesses casos, falam palavra divina e até de crítica forte ao sacerdócio, ao templo e aos reis, não é? Por isso, não são muito apreciados. Mas no caso destas duas mulheres não temos tanto esses problemas, porque aqui estamos noutros tempos, não é? Outros tempos que não são tão institucionais, são tempos de institucionalização, ou como diria talvez um sociólogo, Alberoni, falava, digamos, do Estado nascente, o Estado não no sentido como nós entendemos o Estado, não é? Mas uma situação nascente, e então que é muito, digamos assim, é como uma espécie de uma revolução no qual vão sair bom, há atuações, até instituições, etc., mas é um Estado mais prévio, digamos assim, mais carismático. Bom, vamos entrar um bocadinho mais nela e depois, se vem um bocadinho mais esta explicação, tentaria explicar um pouco este tipo de organização, não é? Mais carismático e menos institucional. Temos então, vamos agora ao texto do Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos ao Êxodo, o segundo livro que temos na Bíblia, que não quer dizer que, insisto, que seja o segundo livro a ser escrito, não é? Esta é uma ordem, digamos assim, lógica que puseram estes livros, mas não significa que seja porque tratam destes temas da criação, mas escritos não foram, digamos, os primeiros, não é? Se bem que sempre se pressupõe a tradição oral do qual vem. Então vamos a Êxodo 2, 1 a 10. O Êxodo, como sabem, trata dessa saída do Egito e a caminhada para a terra prometida que chamam. Se depois temos um pouco mais de tempo, podemos desenvolver também o que hoje se pensa destes aspectos assim. Mas pronto, esta é a narrativa oficial, não é? E então é interessante ter em conta e veremos o que é que se pode dizer também sobre isso. Então temos aqui 2, 1 a 10, o nascimento de Moisés. Alguém quer ler, para não ser só eu a fazer tudo? Alguém Eu tem aí a... posso, eu posso ler. Eu Sim, posso ler. então, por favor, Sim, sim. pronto. É o que diz Que, o nascimento de Moisés, não sim, é? mas diga que versão é que tem, porque como sabe há muitas versões. Não sei. É a Sociedade Bíblica de Portugal. Então deve ser o dos capuchinhos, não é? Dos que se chamam dos capuchinhos. A difusora bíblica, é a difusora bíblica. A Sociedade Bíblica, sim. Hum, pode não ser. Bom, digo isto para que não se estranhem, porque há diversas versões das traduções da Bíblia, segundo seja a versão, quer dizer, não são muito diferentes. Não esperem encontrar coisas contraditórias, mas tem os seus toquezinhos diferentes, não é? Mas enfim, vamos lá. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses.
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca dos juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É esta parte, não é? Estou a ler Sim, bem. sim, 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 sim. Até agora até o 10. Tá bem. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Sim, isso é o que significa o nome de Moisés. Bom, aqui não se cita especificamente Maria, não diz o nome Maria, mas como depois se fala da irmã a irmã de Moisés chamava Maria, então é sempre atribuído a essa irmã Maria, não é? Bom, não sei o que é que um pouco podemos ver se vemos esses filmes famosos, não é? Dos Dez Mandamentos. Então, Era a Miriam, sim, Miriam, a Miriam, Miriam que foi ela que pôs, sim, até que pôs ele depois naquele cestinho de cima, não sim, era? Para sim, depois sim, 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 A claro. Jacuzebel, que era a irmã do faraó, que o adotou, não é? Sim, mas claro, tudo isso, vamos lá ver um pouco o sentido histórico destes textos. Tudo isso é assim, só um pouco a Hollywood. A Hollywood. Hollywood já existiria naquela altura, mas seria um terreno ignoto, ainda não conhecido, Exatamente. não é? Pelo menos não existia a indústria de Hollywood. Mas isto parece, bom, se a gente vai acreditar assim, pronto, são histórias, são narrativas, e historicamente, primeiro não temos nenhuma prova disso, só esta narrativa, mas pronto, isso é o que ficou, e pronto, e vamos interpretar assim, mas que isto tenha acontecido dessa maneira. Bom, o que é a destacar é o seguinte: ela nasce também então no Egito. A hipótese, por exemplo, que tem o Freud, tem um livro chamado Moisés e o Monoteísmo. Pronto, Freud não era um antropólogo, não era um historiador, mas para ele, e faz bastante razão, é que o Moisés era realmente o egípcio. E pronto. Agora, nesta história, enfim, tem-se de encontrar uma filiação diferente e tal, tem-se de dizer, não, mas é que não era israelita, então encontra toda esta maneira de descrever a menina que vai lá, e não sabe que idade também tinha a menina, e depois convence a filha do faraó, e depois também convence que a própria mãe é que vai o adotar, quer dizer que não diz que é a mãe, não é? Mas vai adotá-lo e vai, quer dizer que vai tratar dele e depois vai dar em adopção e vai. Bom, ok, se querem acreditar nestas histórias, acredita nessa história, mas pelo menos este é o dado que aparece aqui e muitas vezes não há base, não temos base histórica para poder dizer que se foi realmente assim ou. Mas pronto, então aqui aparece esta menina nesta história, uma menina inteligente, uma menina preocupada, uma menina que tem esse cuidado do seu irmãozinho e de ver, não sei porque é que a mãe não estava por aqui, mas enfim, mas pronto, está a irmã, preocupa-se dele e encontra esse estratagema para realmente o vão, digamos, educar e vai ir para introduzir para a corte do faraó, etc, etc. Pronto, uma bonita história. E então vemos aqui o papel da Miriam, não é? Miriam, então, não é alguém que só pensa em si própria, mas que cuida do irmão, e isso, sobretudo, também com este sentido que se destaca sempre nestes livros, este sentido assim mais nacional, mais social, não é? É do povo de Israel, não é? Uh, pronto, enfim, não sabemos porque é que a filha do faraó diz que é filha dos hebreus, também não era muito provável porque havia uma ordem
a ordem prévia é que o faraó tinha dito que todas as crianças, varões, homens, tinham que ser mortos, os bebés tinham que ser mortos, então a filha do faraó ia saltar essa regra. Bom, tudo bem, na história tudo é possível. Muito bem, então temos aqui uma mulher, digamos, valente, uma menina valente, cheia de coragem, não é? Que no Rio Nilo, não é? Teve esta sugestão e esta perspicácia, não é? De, digamos, indicar uma deleite, não é? Como poderíamos dizer, e com este sentido também de responsabilidade social, não é? É do povo de Israel e pronto, sempre são exaltadas as figuras que são de Israel, não é? Bom, o problema é que temos agora uma história de Israel não muito agradável. Mas, enfim, vamos à história bíblica, que, pelo certo, era completamente diferente da de hoje, não é? Estes israelitas seriam os palestinianos dos nossos dias, mas, enfim, a história, às vezes as histórias mostram-se de outra maneira. Muito bem, portanto, então, simplificando um bocadinho, ela vai acompanhar, e é interessante esse aspecto, não é? Vai acompanhar o irmão, ou melhor dito, os irmãos, que são, já sabem, não é? Moisés, Arão e ela, não é? Aqui uma troika. Se bem que em muitos aspectos só vai aparecer, estamos em sociedades patriarcais, não o nome de Maria, mas vai aparecer sempre os dois, Moisés e Arão. Em algum momento se fala também da Maria, mas e ela vai ter um papel que também já vamos ver agora nesse sentido. Pronto, então já sabem a história, já viram os Dez Mandamentos e outros filmes parecidos, então eles escapam, tem aquelas questões digamos, digamos, das pestes, tudo aquilo, por fim o faraó deixa-os ir, e depois eles vão para o deserto, e depois o faraó arrepende-se, mas também não se compreende muito bem qual é a lógica. O que é que vão fazer lá o exército do egípcio no deserto? Vai acabar com todos eles? Quer trazê-los de volta? Como é que vão trazer outra vez de volta toda aquela gente? Bom, pronto, mas essa é a história. Parece que não vão com muito boas intenções, certamente lá ao deserto, e depois tem aquela passagem, não é? Do Mar Vermelho, aquela passagem miraculosa. Houve aí algumas versões que diziam que, pronto, o que eles acontece é que vão aí em épocas determinadas em que aquele rio desce muitíssimo, então há lugares mais secos, não é? Então onde podiam passar, e quando chegam os egípcios, mais tarde aquilo já está fechado, etc. Pronto, eu acho que isso são talvez explicações ad hoc, mas que no fundo é uma história, e como uma história tem que ter a sua linha de narração. Portanto, eles escapam, vão para o Mar Vermelho, e então acontece que quando depois passar o rio, não é? Pronto, então aquilo, quando vem o atraso, o exército, aquilo desmorona-se e são afogados todos os egípcios. Aleluia. Bom, então, essa maneira de narrar a história também é curiosa, não é? Quando são os nossos está tudo bem, quando são os outros, quer dizer que isto acontece com os outros, tudo bem. Connosco, a coisa já seria uma catástrofe. Com os outros, louvor. E então temos aqui eh, uma atitude da Maria, que aparece em Êxodo 15, no mesmo livro, Êxodo, capítulo 15, 20 a 21. 15, capítulo 15, como sabem, este número grande refere-se, digamos, ao capítulo, não é? E 20, de 20 a 21. Então, é um texto muito curto, 20 a 21. Alguém quer ler também aí? Eu posso ler de novo. Eu Bom, posso, se não posso ler, há está nenhuma que se bem? oferece, sim, vamos lá. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão,
tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Pronto, imagino que o texto seria mais amplo, mas é um hino de louvor. Não sei o que é que pensam deste tipo de louvor, mas enfim, aqui, portanto, unido ao tema do militarismo, não é? E da guerra e da destruição dos adversários, não é? Mas aqui há uns detalhes interessantes. Ela, com um grupo de mulheres, vê-se que ela tinha uma liderança também com as mulheres, com o grupo de mulheres, que havia mulheres que cantavam, que dançavam, enfim, que de alguma maneira também se exaltaram e queriam agradecer este facto, não é? Deram graças. Antes, destaca-se também outro canto de Moisés, um canto que começa no capítulo 15, não é? E pronto, é mais um tema poético, etc. Mas aqui aparecem também as mulheres com destaque, não é? Podiam dizer, não, o povo como tal, não é? Mas aparecem as mulheres com destaque. Portanto, essa liderança de Maria sobre o tema, sobre as outras mulheres também, como elas participaram também neste canto de louvor. Portanto, a mulher cantora. A mulher, digamos que agradece esta coisa terrível que foi esta passagem. E a propósito, dizer aqui alguma coisa do ponto de vista histórico, para que vejamos que estes textos são realmente narrativas elaboradas, muitas vezes mitológicas do passado. Há aí um autor muito conhecido, um tanto ateu, mais ou menos, por aí próximo, que é o Dawkins, e então ele num livro seu tem realmente, um livro de biologia, porque ele é biólogo, e tem uma passagem interessante que eu li com agrado, e no fundo até nem sequer é crítico do Antigo Testamento nesse sentido, não é? Ele pretende pôr aquilo como um exemplo de que não podemos entender os processos biológicos assim da evolução no sentido darwinista de uma maneira assim literal, tem que ser com tempo. E então põe este caso da fugida do Egito. É um bocadinho posterior, talvez, do que acontece aqui, mas pronto. Eu não sei se alguma vez se perguntaram quanto é que eles tinham que andar desde o Egito até à chamada Terra Prometida, que se chama Canaã. E eu, pronto, pôs lá o caso, eu estudei 340 quilómetros por aí, ou 430, uma coisa assim. Hoje sabemos que possivelmente teriam seguido um caminho mais longo para evitar problemas e no máximo 1000 quilómetros, 1200. Mas agora fazendo um pouco contas, e ele começa a fazer as contas, fazia a conta pelos 300 ou pelos 400 quilómetros. Isso dava um porcentagem por 40 anos. Vocês já pensaram 40 anos para passar esses 40 quilómetros, esses 400 quilómetros, não é? É como se fôssemos aqui de Lisboa ao Porto, um pouco mais, ou até mais, quem sabe, a Braga, e demorássemos 40 anos, chama um bocadinho a atenção. Pronto, se foram 1000 quilómetros ou 1200, é como ir daqui a Barcelona, por exemplo. 40 anos. Certamente as estradas não eram como agora, não é? Nem tinham, mas 40 anos é um bocadinho exagerado. Ele aproveita até do ponto de vista, isso para dizer que os processos em biologia também não são assim de um dia para o outro, não é? E que eles não andaram todos os dias. Então eu diz, que fazendo o cálculo sai a 2 metros por dia. Andar todos esses quilómetros a 2 metros por dia. Bom, imagino que eles também não estariam sempre a andar todo o dia, não é? Parariam, ficariam. Pronto, todos estes textos pode-se dar hoje outra interpretação, e se quer, e depois pode-se dar alguma mais curiosa. Mas enfim, estamos com a nossa amiga Maria, e então vemos aqui a presença dela, a presença de espírito também, ou seja, devia ter um sentido de liderança importante, não só com mulheres, mas também por atrever-se a cantar no meio do povo, a dançar, não é? E a poder alegrar-se, não é? Com esta vitória sobre os inimigos, ainda que estejam todos afogados, não é?
A música, de todas as formas, aqui tinha um sentido de glorificação por esse Deus que os protegia a eles, parece que não aos egípcios, mas protegia a eles, não é? Então, realmente, esse sentido de louvação, não? De louvor interessante, que se é preciso ter em conta e que ela tinha este aspecto. Vamos aqui a outro texto, depois, já não no Êxodo, mas Números 12, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro, digamos, do chamado Pentateuco. Pentateuco quer dizer estes 5 livros iniciais. Então, capítulo 12, em que se relata já uma atitude de Maria que não é muito apreciada depois aqui no autor, os autores que escrevem estes textos, não é? Capítulo 12. Alguém mais quer fazer leitura? Eu posso ler, Frei Rui. Sim, então, Posso ler. muito É bem. o capítulo todo? Uh, não, pelo menos até ao 9. Até o 9? Até ao 9, sim. Eu a próxima leio eu, pronto. Pode-me já dizer com antecedência. Está bem, isso aí. Vamos lá. Maria e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tinha tomado, por ter desposado o etíope. E disseram: Acaso foi só a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? Ora, o Senhor ouviu. Na realidade, Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que há sobre a face da terra. Subitamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: Ide vós três à tenda da reunião. E foram os três. O Senhor desceu na coluna da nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Aproximaram-se e ele disse: Escutai bem as minhas palavras. Se existisse entre vós um profeta, eu, o Senhor, manifestar-me-ia a ele numa visão. Eu me daria a conhecer em sonhos, falaria com ele. Não é assim com o meu servo Moisés? Eu estabeleci-o sobre toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, à vista e não por enigmas. Ele contempla a imagem do Senhor. Como é que não tiveste medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e afastou-se. Retirou-se a nuvem de cima da tenda, e eis que Maria se encontrou coberta de lepra como neve. Arão voltou-se para Maria e viu-a coberta de lepra. Disse, Ok. está Sim, aqui? pronto. Até aqui mais ou menos é o que Bom, talvez aqui o 15, que fala também de Maria. 15. 12, 15, um bocadinho mais à frente, uns versículos mais à frente. Nos versículos Sim, sim. 15. Maria foi excluída para fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Maria não voltou. Depois o povo partiu de Hácero e acampou no deserto de Pará. Bom, ok. Então o que é que acham desta atitude daqui da Maria? Maria e Arão, mas aqui Maria é que é castigada, o Arão não. Significaria isso que ela é que tinha um papel mais predominante nesta revolta contra o Moisés? O que é que acham? Aqui ela parece dizer: olha, só Moisés é profeta, nós também somos profetas, e eu sou profetisa, não é? E então começaram a murmurar contra esta esposa estrangeira que o Moisés tinha tomado, não é? Isto era visto ali como afrenta ao povo, não é? Sei que já existisse nessa altura essa questão, mas pronto, sim, podemos pensar que antropologicamente os povos nunca veem com bons olhos aqueles que vêm de fora, e sobretudo se era a esposa do Moisés, que eles pensavam que tinha que ser puro, um pouco nessa, então com uma estrangeira, havia lá muitas mulheres, e porque é que ia escolher precisamente uma estrangeira? Enfim, pronto, mas o que é que acham então aqui da Maria?
Silêncio. Silêncio. Então aqui a Maria dá conta do seu nome, não é? Rebelde. Uhum. Rebelde. Isso significa que uma coisa interessante do ponto de vista também, ainda que isto é uma narrativa, não é? Mas do ponto de vista que, por muito querida que pudesse ser, amada, também significava o nome dela, e que tivesse sido, e fosse profetisa, também pode cometer erros. Também se podem cometer erros. E nesse sentido, aqui está claro que, por decreto divino bem direto, que nem ela nem Arão atuaram bem porque foram contra Moisés, não é? Então, pronto, tem o seu castigo, a lepra, se calhar não era lepra como nós entendemos, mas doença de pele, etc. E depois o Moisés, que era assim o mais humilde da terra, que diz aqui, ele vai pedir por ela e está a interceder, então ela vai ser curada e vai se reintegrar outra vez ao povo. Mas é interessante esse aspecto, não é? Também pode-se falhar e também se pode ser reintegrado outra vez, não é? De alguma maneira, Deus também pode perdoar e pode compreender os falhanços e até coisas que parece que eram bastante graves, etc. Há uma segunda oportunidade, não é? Uma segunda oportunidade para ela. Isto é interessante no sentido não só para ela, mas para ela e eles, este aspecto de que, bom, pode-se falhar, mas enfim, mas pode-se também depois arrepender-se e seguir em frente, não é? E ter outra vez o seu papel importante. Mas aqui vemos que ela tem um peso específico forte no povo, não é? É uma mulher que faz parte de toda esta, digamos assim, direção do povo, Moisés, Arão, ela, não é? Destes irmãos, não é? Esses irmãos que levam avante tudo isto, não é? Aqui há uma reflexão que diz assim: mesmo servos fiéis de Deus podem errar. A disciplina de Deus é justa, mas cheia de misericórdia. Maria foi restaurada, mostrando que Deus não rejeita para sempre quem se arrepende. Bom, leitura do texto. E vamos ver mais outro texto que fala também da Maria, que é Números 21. No Luís, capítulo posso 20. pedir o favor de dizer quais foram, que eu não tomei nota, distraí-me, quais foram os que vimos há bocado, era capítulo. Então, o primeiro, Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. O segundo, Êxodo 15, 20 a 21. O terceiro, não é de Êxodo, é Números 12. E fizemos de 1 a 9, mas podem ler todo o capítulo 12, não é? Números 12, é pequeno. E depois agora vamos ler outro que é Números 20, versículo 1, só um versículo 1, muito curto. Números também, um bocadinho mais à frente. Padre Frei, Sim, Rui, está bem. Sim, sim, qual é para ler? é o 21. Em que. Espera aí, Só esse, só esse. espera aí. Números 21. Mas de onde? Números Números, o 20. livro dos números, que é este que estamos a ler Onde agora. estávamos a ler, mas um bocadinho mais à frente. Oh, não me levem a mal, é que eu estive fora, cheguei agora à casa, pronto, eu estou com a Bíblia Sagrada, onde é que eu encontro? Podem-me ajudar? Vamos lá, vamos a números. Números. Pronto, enquanto tu procuras, talvez, se alguma aí, uma tem aí mais à mão, números 20, 21. Posso ler agora? Está bem, então leio o próximo. Isso. Então vá. Portanto, morte de Maria. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo instalou-se em Cades. Ali morreu Maria e ali foi sepultada. Pronto. Ou seja, uma morte assim muito, pronto, não houve grandes celebrações, não houve grandes, mas pronto, também
O de Moisés também vai ser assim um pouco, quer dizer, é o mínimo que se pode dizer. Pronto, ali morreu e ali foi sepultada. Não houve assim grandes manifestações do povo, etc. Mas certamente o ter citado isto já é importante. Significa que, olha, dá-se um destaque também a Maria. Esta Miriam, a irmã de Moisés, tem esta importância, pelo menos não esquecem, não é? Não esquecem de dizer que ali ela foi sepultada. E de parênteses, ainda que não é exatamente com Maria, mas muita gente antes dizia, os estudiosos, que o Pentateuco tinha sido escrito por Moisés. Sim, só que num determinado momento também aparece a morte de Moisés. Então é complicado que alguém relate a sua própria morte, não é? Para que vejam um bocadinho como estas coisas, se a gente não tem uma leitura crítica e faz só literalista, às vezes encontra com problemas muito complicados. E vamos ler o último aqui da história dela, do que há, que é já bastante mais à frente. O profeta Miqueias. Miqueias, aqui já tem que procurar um bocadinho mais, porque já não está no Pentateuco. Estão nos chamados livros profetas, dos profetas. Livros proféticos, ok. Qual é e é de qual? O profético Miqueias, chama-se É Miqueias. Miqueias. Miqueias, para aí. Capítulo 6, versículo 4. 1500, ok, 1500, Então, ok. temos os profetas maiores, não é? E estes são os profetas já chamados menores. Menores não porque não sejam menos importantes, mas porque os textos são mais pequenos e... Não, está tudo bem. Miqueias, e qual é o 6, ok, versículo 4. 6 Miqueias, ok, já estou no Miqueias, peço desculpas. Miqueias 6, versículo 4. 6 é o processo contra Israel e Jerusalém, é isso? Processo, sim. Capítulo 6, mas só este versículo 4. Versículo 4, qual é o versículo? Fiz-te subir na terra do Egito, é este? Sim. Fiz-te subir da terra do Egito, livrei-te da casa da escravidão, enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo Ok, meu. até aí, somente esse Pronto, ok. versículo, não é? Obrigado. Então, este texto, se bem breve, mas é muito significativo. Primeiro, já não é do Pentateuco, é já dos profetas posteriores, não é? E Uhum. então, este reconhecimento digamos, da liderança, essa é a palavra, da liderança também de Maria, não é? Moisés, o grande conhecido, e que se fala sobretudo mais, de Arão e de Maria, Miriam, não é? Uhum. Então é interessante, é uma espécie de reconhecimento final a todo o papel que ela tem em toda esta caminhada, não é? Caminhada do povo. E não se diga, bom, mas também não se diz muitíssimo dela. Pronto, mas o que diz é significativo e já aparecer na Bíblia não está mal, não é? Uhum. Exatamente. Não está mal, não é? Não é como o Pôncio Pilatos, não é? Que teve o privilégio que todos os domingos, no credo, recordamos o Pôncio Pilatos, que era um malandro do pior. Em- Mas na Bíblia aparece como aqui querem limpá-lo, mas era Olha, não ó, vemos. Sim, ah, é só para te dizer que o Papa é americano. é americano. Epá, É, espero que não É sim, seja é o como Roberto é um cardeal, mas, Prevost. tem um nome um Prevost. bocado estranho. É Leão e é 14. Leão Leão e 14. 14. É o Leão Bom. 14. Lembra-me o O rei Leão Sol, que era 13. era o Luís XIV. Ou Não, seja, mas Leão o com. Leão 13, bom, não é mau, não é má situação, porque o Leão 13 foi um Papa muito preocupado pela doutrina social da Igreja, pelos temas, digamos, dos Sim, mas trabalhadores naquela altura. tipo Se é agora. Leão 14, supõe-se que quer continuar um pouco a... Sim. Assim, Fala, diz, embora seja americano, fala bem espanhol. Esteve Americano, no Peru. dizem que foi Ele é mas... o americano. cardeal que o Trump. Que É o Prevost. sim. Robert Prevost. Mas é americano da Bolívia, do Chile, ou Não é do...
Estados Não, Unidos, nos Estados Americano, Unidos. não, é Estados da Unidos. USA. Da United USA, States. pois e é é, dos assim, Estados e o Trump, Unidos. Então, e o americano Trump dos Estados tinha, Unidos. É de Ah, Chicago. É. e Mas o oh, Trump teve, tinha Chicago. feito, e o Trump mas tinha teve um feito, tempo no Peru, se fala bem espanhol. está Oh, bem, mas muito a bem. questão é que foi uma pessoa que o Trump também apoiou, por isso estamos, não Temos, sei, já ainda disseste, vamos ter aí o Trump de Papa. Mas meu o Vaticano precisa do Deus, dinheiro e Ele acho que bem os queria. americanos estão bastante. Eu não, acho que já está quase a promover-se para isso. Bom, ok, muito obrigado. era Já só para temos informações, está bem, informações assim mais para. Agora estamos com a Maria e pronto, vamos então Eu um pensei bocadinho que já mais. sabiam. A sim, mas Maria que nunca é, nos é, podemos é o esquecer que foi Miqueias qual é? Esqueci. Espera aí, não falem estes três ao mesmo tempo. Miqueias 6:4. 6, Miqueias 6:4, sim, 4. o último texto. Peço desculpa só ter dito isso, mas faz história. No momento em que nós estávamos aqui foi quando foi eleito o novo Papa, pronto, por isso também. Pois é, muito Já bem. foi há Estávamos todos aí a pouco. dizer, Foi revelado, pronto. foi revelado. É, pá, que Sim, grande já foi. revelação. Pronto, então já temos agora um do continente americano. Pronto, pelo menos não é só aqui da Europa, É É um mas do enfim. continente americano. Isso vai dar uns dinheirinhos também para financiar as dívidas do Vaticano. Bom, ok, não vamos dizer muita coisa mais, senão ainda nos suspendem a perpétuum. Muito bem, então, antes de entrarmos da Débora, como não temos também demasiado tempo, o que é que podemos concluir então sobre o que é que acham sobre esta mulher, Miriam? O que é que vos diz como mulher, como o que é que podemos destacar? Agora gostaria que fossem vocês, não é? Eu já disse aqui várias coisas. tinha uma personalidade forte. Uma personalidade A mulher forte. caiu bastante, mas naquela altura vê-se que a mulher se destacava. Se destacava, sim, sim. Interessante, quer dizer, apesar de uma sociedade patriarcal e feita por homens, etc., ela também foi uma mulher forte e tal. Espero que não seja masculinizante só, para poder triunfar daquele contexto, não é? Enfim, pensar. E está para pensar também hoje do compromisso das mulheres na política. Como é que é? Não sei, eu lanço aqui estas coisas, mas enfim. Que mais é que podemos dizer da Miriam? O que é que destacamos aqui nestes aspectos, além do que disse a Florinda? Porque é que ela não apreciava a mulher etíope? Porque era, como é que É estrangeira, racista? Ah, estrangeira, era, o qual mostra que pode haver contradições entre as mulheres também. Já víamos aqui um pouco esta história da Sara e da Agar, que certamente vou pôr depois no YouTube, certamente, e esta também, esta sessão. Sim, então, pronto, olha, parece que o nacionalismo estava por cima do género. Ela podia ter empatia com essa mulher estrangeira, acolhê-la e que se integrasse no povo de Israel, também houve casos desses, mas aqui o nacionalismo, pelo menos tal como aparece na narrativa, não é? Então é mais forte do que a solidariedade de género. Interessante. Que mais? Que mais destacariam? Muito bem, Florinda. Que mais as outras e outros? Então, aquilo que vimos, que era o papel dela como líder Sim, de mulheres, e com, de facto, algum destaque também, porque a designavam como profetisa, portanto, é porque tinha uma relevância nesse contexto também. Embora sim. não saibamos muito sobre isso. Depois os Sim, filmes de Hollywood é que põem aí, é que nos dão aquelas imagens todas, mas aqui a sim. Bíblia, pelos vistos, não dá muita informação. Sim, mas para dizer que é profetisa significaria que tinha, digamos, por assim dizer, mensagens divinas e tinha também um contacto com o divino, o qual é interessante. E com reconhecimento público, porque todo o mundo a reconhecia nesse sentido de profetisa, não é? Por isso é que é líder. Naquele contexto de Israel, profetas era uma figura, diríamos assim, tão importantes como os Brahmins na tradição hindu, não é?
ou em várias tradições, os sacerdotes, etc. Então era uma figura realmente reconhecida, de impacto popular e que tinha esse contacto com o divino, era reconhecido esse contacto com o divino. É como se fosse uma mística social, não é? Uma mística também para o social, para o povo, não é? Nesse aspecto. Que mais é que destacam? Aliás, esse contacto com o divino é depois narrado naquela altura em que Deus Sim, aparece sim, a Maria, a Miriam e a Arão para os repreender no facto de repreender, terem sim, sim. posto em causa a escolha de Moisés. Claro, e aparece claramente. É pena que só apareça nesse momento. Mas também significa que depois ela é recuperada, não é? E Arão também, não é? Arão até ainda fez mais por aquele problema do bezerro de ouro e tal, mas são recuperados, não é? Apesar do falhanço, apesar dos erros, não é? São recuperados, não é? Essa infidelidade, digamos um pouco com linguagem espiritual, ela seguiu o seu ego, não seguiu a inspiração divina. Ela e o Arão. Isso Sim. pode acontecer às vezes, seguimos os nossos egos, pensamos, não, eu como já sou profeta, eu já sou, tudo o que eu penso vem de Deus. Espera aí. Hum? Não é bem assim. Não é bem assim, não é? Não Temos é que bem ter assim. alguns contrastes e uma certa dúvida que é boa, positiva, para ver. Pronto, isso também podemos pensar se tudo o que dizem os chamados intermediários divinos, se é tão divino como tal, não é? Em Ou não, em determinado momento, não é? Em determinado determinado momento, momento. sim, Sim. mas em geral tudo o que dizem é ou são temas mais da sua própria, do seu próprio ego, do seu próprio, até sem mau sentido, não é? Até julgaram por si próprios e enganaram-se, não é? Pode acontecer. Então, cuidado, porque se até os líderes bíblicos podem falhar, que diremos dos mais falíveis humanos, não é? Sim, mas também é evidente que Deus, portanto, a divindade, perdoa mais depressa do que os homens. Ou seja, Ah, a sim, vida restaura sempre a vida, não é? sim, sim, A sim, Deus, a consciência universal, a beleza, restaura sempre. O conceito é sim, sim, sempre de sim. fazer de novo, nova vida, de fazer florescer. Exatamente, sim, sim. Nós, o homem não é tanto assim. Sim, nós condenamos Às ad vezes eternum. temos mais, sim, somos mais, somos levados mais facilmente a fazer cair portanto, não levantar. Sim, 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 sim. E a vida não. Ensina-nos que a vida, vamos supor, um terreno de cinzas, apanhado por um vulcão, não é? Ao fim de uns anos, aquilo floresce, a gente vai lá ver e a vida floresceu, já arrebentou ali naquele sítio. Uhum. E é isso que parece que é a divindade Sim. perdoa mais os nossos falhanços do que nós, os homens, uns aos outros. Os homens e as mulheres. Aqui Eu frequenta, refiro-me ao ser humano em geral. aqui Bem, Deus podia mostra ser que que as não tem mulheres fossem favoritismo. menos condenatórias do que os homens, ou não? Não são mais nem menos. Nem mais nem menos. Muito Não. bem. Sim, senhor. É o que aprendemos. Sim, e depois também outro aspecto interessante, o louvor, não é? Aqui muito unido à mulher, não é? O cantar, o dançar, o alegrar-se, não é? É verdade, também dizem de David, não é? Que ia ali a cantar, mas como muito atribuída à mulher, não é? E as outras mulheres, e que tocavam, ela tocava também o tamboril, e vamos dizer assim, os instrumentos, a percussão daquela altura, não é? É interessante, é alguém que canta, não é? Não é simplesmente um discurso assim racional e político, etc., não é? Alegra-se, canta, não é? Isto é também importante, não é? Sim, sim. Frequente, aqui Sim, mostra que Deus, por um lado, não tem favoritos, como é natural, e sim, promove, já aqui no Antigo Testamento, mostra que Deus tem um apreço muito especial pela mulher, sim, porque também lhe concedeu o dom de ser profetisa, para além do que já disseram que Deus realmente é magnânimo e acaba sempre por perdoar.
Portanto, aquele Deus castigador do Antigo Testamento aqui mostra que não é assim tão castigador. Não é sempre, claro, temos que ler. Há muitas imagens de Deus também no Antigo Testamento. Algumas um pouco terríveis, mas não é somente. Muitas vezes assim aparece, mas a pergunta seria para também um pouco na linha, também dizia Laurentina, olha Maria Laurentina, também Maria, aquela Somos questão, todas, praticamente. se realmente isso é Deus ou a nossa consciência que atribui a Deus? Não é? Esse Deus guerreiro, militarista, muitas coisas se dizem, é realmente a revelação divina assim, ou é a nossa consciência humana, homens e mulheres, que assim o lê num determinado momento? Seria interessante também ter em conta isso, não é? Não é? Bom, mas a consciência vem, sei lá, a consciência vem de Deus, não sei, portanto. Sim, mas aí temos o nosso egozinho, não é? O nosso egozinho, que aí que de alguma maneira se perverteu. Se calhar foi esse relato do fruto proibido, no fundo era esse ego, não é? Seguir o nosso próprio ego e não seguir outras. Enfim, eu ponho aqui um bocadinho isto para que pensemos e reflitamos, não é? Sobre estas coisas também. Mas sim, interessante, e que as mulheres têm importância e que podem ser líderes sempre preocupadas pelo povo, não é? E pelo processo de libertação. Quando se preocupam mais pelos seus interesses, mulheres e homens, se preocupam mais pelos seus interesses pessoais, porque aquela era cozita ou que era etíope e não era do povo, etc., estamos a avaliar segundo critérios muito humanos e muito de interesses étnicos ou sociais, etc., não é? A ideia é avaliar sempre num processo de libertação, homens e mulheres estamos abertos. E quando não fazemos isso, erramos, não é? Erramos. Portanto, todos temos prejuízos. Todos e todas temos o nosso prejuízo. A questão é controlar os prejuízos e entender realmente o ser profetas. Qual é a mensagem de Deus neste momento da história? O que é que nós podemos fazer em sentido libertador? Deus é um Deus libertador. Se nós atuamos com esquemas fechados, egocêntricos, ainda que sejam antropologicamente egocêntricos ou de grupo, então se calhar não estamos a seguir esse processo. Então estamos a ir em contra dessa vontade de Deus libertadora, não é? Pronto, eu acho assim interessante, não é? Se calhar há mais coisas a dizer sobre a Maria. Não sei se alguém tem mais. Se não, passamos. Se calhar vamos ter que continuar no próximo dia também, mas com a Débora, a outra mulher forte, outra mulher libertadora. E para isso vamos ler os livros dos Juízes, e dois capítulos, 4 e 5. Portanto, o livro dos Juízes vem depois, convém ir um bocadinho também entendendo esta ordem como está organizada a Bíblia, o Pentateuco, o Josué, não é? O Josué, alguns até chamam Exateuco. Houve uma tendência aí há um tempo atrás, mas acho que não se seguiu muito. É considerado também o Josué um dos livros, juntamente com o Pentateuco. Mas talvez como na Torá, era sempre esses 5, se calhar por aí deixaram dessa maneira. Pronto, isso já havia que trabalhar um bocadinho mais a fundo. Mas depois de Josué vem o livro dos Juízes. Então, no livro dos Juízes, perdão, vamos ler esses capítulos 4 e 5 que tratam desta mulher, que é Débora, não é? E Débora. Baraque. Débora e Baraque. A Débora vai ser também outra profetisa, importante, mas vai ter uma característica especial, vai ser juiz. Já vamos falar, vai ser juíza. Já vamos explicar quem eram os juízes naquele contexto. Não imaginemos que é só o juiz, tem que fazer as condenações e os julgamentos, etc. É um sentido mais amplo. Então, portanto, Débora e Baraque. Quem lê agora? Ainda estão à procura do livro dos juízes? Ah, aí. Ah, sim.
Algumas vão ao índice, mas pronto, eu dei essa dica de que está depois do livro de Josué. Juízes 4 e 5. Então posso ler eu. Muito bem, Gracinda, muito bem. Depois da morte de Eude, os filhos de Israel continuaram a praticar o mal diante do Senhor. O Senhor entregou-os então nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Açor. O chefe do seu exército era Sísera, que habitava em Aroshé-Goim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois Sísera possuía 900 carros de ferro e os oprimira violentamente durante 20 anos. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, exercia por essa altura as funções de juiz em Israel. Sentava-se debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que lhes servisse de árbitro. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoame, de Quedes, em Neftali, e disse-lhes: Assim ordenou o Senhor Deus de Israel: Vai, reúne no monte Tabor e toma contigo 10.000 homens das tribos de Neftali e de Zabulão. Eu conduzirei para ti, junto da torrente de Quixon, Sísera, chefe do exército de Jabim, os seus carros e os seus exércitos, e entregá-los-ei nas tuas mãos. Baraque disse-lhes: Se fores comigo, eu irei, mas se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Irei sem dúvida contigo, mas fica a saber que a glória da expedição que tu fazes não será para ti, pois o Senhor vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Débora levantou-se então e foi com Baraque em direção a Quedes. Baraque convocou Zabulão e Neftali em Quedes e reuniu sob as suas ordens 10.000 homens. Débora foi também com ele. Éber, o Quenita, tinha-se separado dos Quenitas, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha montado as suas tendas até ao carvalhal de Sanaim, junto de Quedes. Continua. Tem que acabar todo o capítulo, já falta pouco. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, subia para o monte Tabor. Então Sísera reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todos os homens que estavam com ele. E saiu de Aroshé-Goim para a torrente de Quixon. Disse então Débora a Baraque: Levanta-te, pois é este o dia em que o Senhor avança para entregar Sísera nas tuas mãos. Eis que o Senhor vai, ele próprio à tua frente. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens atrás de si. O Senhor desbaratou Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército, a golpe de espada na presença de Baraque. Então Sísera, saltando do seu carro, fugiu mesmo a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército de Aroshé-Goim, e todo o acampamento de Sísera foi passado a fio de espada, sem escapar nenhum homem. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o Quenita, porque havia paz entre Jabim, rei de Açor, e a família de Eber, o Quenita. Então Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra na minha casa, não temas. Ele entrou com ela na tenda e ela encobriu-o sob o tapete. Disse-lhe ele: Por favor, dá-me de beber um pouco de água que tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Disse-lhe Sísera: Põe-te à entrada da tenda e se alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responderás: Não. Então Jael, mulher de Eber, pegou num prego da tenda e agarrou nas mãos o martelo e foi ter com ele devagarinho. Enterrou o prego na testa de Sísera, a ponto de penetrar na própria terra. Sísera estava em sono profundo e assim desfaleceu e morreu.
E eis que chega Baraque em perseguição de Sísera. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que procuras. Ele entrou com ela e encontrou Sísera, que jazia morto por terra, com o prego na fronte. Naquele dia o Senhor humilhou Jabim, rei de Canaã, perante os israelitas. A mão dos filhos de Israel tornou-se cada vez mais pesada sobre Jabim, rei de Canaã, até que acabaram por matá-lo. Ei, Bom, isto é então violento. isto é que são as mulheres, coitadas, as mulheres sempre assim, são tão doces e tão tal, etc. Não é? Essa imagem que passam, não é? Mas então, o que é que dizem desta passagem da Débora? O que é que destacam aqui na Débora? Nem sei o que é destacar aqui na Débora. Bom, primeiro, vamos lá ver o status dela. Ela era, digamos, reconhecida também como profetisa e juíza. Quem eram os juízes? Nesta altura, ainda não estamos no tempo de Israel, é o começo, é o que alguns chamam a Confederação Tribal Israelita. Digamos, a liderança não era real, não era uma monarquia, como vai ser depois mais tarde, com Pois, Saul, com David, etc. Então estava constituído por uma série de chefes carismáticos, não é? A exceção é que havia esta mulher, que era a Débora, mas em geral eram esses homens, questão de género, que, digamos, o que é que decidiam? Então, o que era? Era um chefe, digamos assim, carismático. Julgava o povo, mas não era só isso. Aliás, os julgamentos eram mais coletivos. Não era simplesmente ele que ia lá, dava a sentença, etc., não é? Supostamente, imagino que apresentavam algum caso ou algum suposto culpado, então era apresentado provas no meio do povo, não é? Que eram julgamentos mais coletivos. E, portanto, o juiz emitia um julgamento, não é? Não sempre tinha sido condenação, podia ser de... Então, de alguma maneira, seria um pouco um chefe carismático, não é? Não existe rei, mas existem uma série de reis, perdão, de chefes carismáticos, e vai muito na linha do que um sociólogo famoso, Max Weber, quando falava das formas de poder, não sei se ele até se inspirou mais de um evangelho, etc., mas ele falava de 3 tipos de dominação. Ele chama para o tema do poder dominação. Então, o primeiro modelo é o modelo carismático, que é um pouco este que estamos aqui a falar. Ou, por exemplo, de Jesus com os discípulos nesse chamado proto-movimento de Jesus, não é? Do movimento de Jesus, etc. É um chefe carismático. É um chefe que, pelo seu carisma são as suas capacidades, as suas habilidades, o seu extro, não é? A sua personalidade, por assim dizer, arrasta, não é? Tem capacidade de líder, e então é capaz de ser seguido por gente. O Max Weber fala também de outro tipo de dominação, que é a dominação tradicional. Que é a dominação tradicional, o que é pelas tradições, uns sucedem-se também a outros, mas é dentro de uma organização tradicional, digamos, da sociedade, não é? Que está regulamentada. Por exemplo, no tempo de Jesus, então o sumo sacerdote, os saduceus, etc., seguiam uma ordem tradicional, não é? Da tradição. Carismático não, sai-se da tradição, é o seu carisma pessoal, não é? O seu valor pessoal. E finalmente, mas já mais modernamente, o Max Weber vai falar também do modo de dominação que chama legal, mas isso já é dos tempos modernos, em que não está tanto esse modo de poder, não está tão diretamente relacionada com uma pessoa ou com uma tradição, mas está com um sistema de, digamos, de leis, não é? Uma organização legal, por isso é que se chama legal, não é? Então, não é tanto importante a pessoa, mas realmente essas leis que regem a comunidade e as pessoas têm que, quem aparece com o poder, tem que dever essa obrigação para, digamos, as leis, não é? Portanto, é um domínio mais legal. Pronto, então, em toda esta distribuição, assim,
do poder, podemos dizer que é mais o primeiro tipo, não é? O tipo carismático, não é? Portanto, esta Débora também tem este carisma e é que realmente é capaz de também ter um peso importante, um julgamento. É, digamos, também uma sábia, não é? Tem que ser, tem que ter uma sabedoria não tanto teórica, mas uma sabedoria prática para saber reger os costumes, não é? Sociais, pessoais, não é? E também profetiza, porque no fundo tem que seguir esta intuição do divino, tem que ter esta experiência do divino para fazer. Naquele tipo de sociedade é assim, são sociedades religiosas, não é? Não é um formalismo aí de alguém simplesmente que aparece e tem um carisma. Não, há toda uma tradição em que a inspiração vem de Deus. Se não vem de Deus, não tem reconhecimento, não é? Mas o importante é que ela tinha esse reconhecimento, não é? Ela tinha esse reconhecimento e gera essa capacidade, digamos, de convivência, não é? Ou vamos dizer assim, de consenso. Pronto, então ela chega à conclusão, porque não é só ela, devia ter também os seus ajudantes, etc., de que tem que se defender deste Jabim, que digamos que é uma ameaça, não é? É uma ameaça para realmente o resto das tribos. Depois também algum dia hei de referir também o que é que se pensa hoje sobre isto das tribos e toda essa questão, não é? Mas o certo é que ele tem uma tecnologia que não tinham os israelitas, supostamente, que é a tecnologia do ferro, não é? Tem carros de ferro. Quer dizer, carros de ferro aqui seria como hoje nós dizemos, tem a bomba atómica. Então, quer dizer, era muito temível, mas então entende que tem que fazer uma guerra, não é? E aqui Débora é que não só lança isso, mas convoca também quem é que vai ser o líder militar, por assim dizer. Ela não era o líder militar, mas tinha poder, de alguma maneira, poder social, carismático, para escolher um líder militar que é o que vai, digamos então, conjugar esses 10.000 homens, então vão se confrontar com este Jabi, através desse general, o Císara, que era o grande terror, não é? Devia ser um general muito potente e tal, etc. Bom, agora aqui é um detalhe interessante, não sei se repararam, digamos, o Barak diz assim, bom, eu só vou, mas tu vens, se vens a Débora. Porquê? Ele queria ter também um apoio, digamos, legitimação, não é? Não ser só um líder militar. Também entendia que talvez ela tivesse um carisma especial também para poder estar, não que ela fosse combater na batalha, mas para dar ânimo, não é? E sentirem que estão a seguir realmente o caminho divino, não é? Isto são guerras divinas, sagradas. E então ela não, parece que não gostou assim só muito disso, não é? Mas pronto, disse que sim, vai fazer, mas então se vais ganhar e tenho mensagem divina, não é? O profeta também é uma espécie de um mensageiro divino, mas quem vai acabar com o general vai ser uma mulher. Neste caso não vai ser a Débora, vai ser esta tal Jael, etc. É um tema muito parecido que vai acontecer com a Judite e o Holofernes, não é? É quase parece uma cópia um do outro e tal. E pronto, e assim lá, dessa maneira acabam lá com. Mas o importante aqui é que dizem que foi uma derrota desastrosa, não é? Destes que atacavam o povo de Israel, não é? Então, pronto, agora aqui o que tínhamos que ver é o papel daqui da nossa Débora, não é? Depois o quinto capítulo é o cântico, mas pronto, não vamos ler agora, leiam depois, mas é um canto longo, não é? Não é como a da Maria que faz ali, aparece uma frasezinha, não é? É um longo capítulo, mas tem toda uma narrativa, mas para o nosso caso não nos acrescenta muito mais. Mas então o que é que querem destacar aqui da Débora? O cântico. O cântico, portanto, ela depois Sim, cantou. O sim, cântico é comum, é presente, é o louvor
É, Sim, é muito significativo, acho que o cântico. sim, outra mulher cantora, Sim, a outra mulher cantora. E mas dá-me ideia que o sim, Baruque, porque ela interroga Barak, O Baraque como se o Baraque soubesse. Porque ele disse, não, não disse o Senhor, não sabes, que o Senhor disse que fizesse, que reunisse os homens. E pergunta, portanto, ela sabe que ele sabe. Ele já uhum, tinha tomado conhecimento, ele se calhar também era ajudante dela, mas já tinha tomado conhecimento, porque ela se dirige, então, mas não sabias que o Senhor tal, sim, disse, reunisse no Monte Tabor, e depois o cântico é o cântico da Débora e do Baraque. sim. Eh, Bom, mas aí o Dá a que ideia notamos, que o Baraque também tinha alguma sim, comunicação, ou não era profeta, mas teria também, é o que eu digo, poderia ser ajudante sim, das várias pessoas que ela tinha como ajudantes, ela não foi escolher assim por casualidade, já deviam ser por conhecidos ou casualidade. tudo isso, não é? Exato. Não, quer dizer, havia Pois, aí era aquela uma questão. determinada pessoa, sim. Mas aí a ideia é que tudo isto vem do divino, não é? Vem de cima, não é? Uma espécie de defender o povo, mas com uma iniciativa sagrada, não é? Uma iniciativa sagrada, qual também nos levanta alguns problemas se não somos tão, digamos, tão militaristas. Mas talvez ajude, mas já não dá hoje, porque já passámos do tempo, mas gostaria de contar um bocadinho mais o que é esta presença de Israel naquele contexto da Confederação Tribal de Israelita, no contexto monárquico da época. E eles não têm uma monarquia, mas isso talvez falo no próximo dia. Mas pronto, só o que é que podemos destacar mais na Débora? Pelo menos assim alguma. Por exemplo, que Deus usa até mulheres, pode usar mulheres para o processo de libertação, não é? Não é só com homens, também mulheres entram no processo de libertação e que usa quem menos se pensaria naquele tipo de sociedade para ser carismático e para poder tomar esta iniciativa, não é? Débora é líder, no fundo era a Débora é chefe líder, sim, é uma Ela é líder. líder. das tribos de Israel. Sim, também havia outros juízes, quer dizer, ao longo da história vai haver uma série de juízes, não é? Possivelmente, se calhar, há outros menores, mas no momento dela julgam um papel principal, não é? É Naquele só um momento. juiz de cada vez, não é? Saiu-se do patriarcado, passou. Sim, pode É. ser que houvesse outros juízes menores, não sabemos muito bem, mas certamente destacava um, e neste caso destacava ela, não é? E era dura porque realmente quase comandava as tropas. O Sim, homem sim. ao baraque. Portanto, Sim, ela era a chefa do Barak. O Barak era um militar, fazia o trabalho sujo, mas pronto, também ela é uma mulher corajosa. No fundo, todas estas decisões são decisões complicadas, não é? Levar adiante isso. A mim faz-me lembrar, não é exatamente o mesmo, mas faz-me lembrar aquela famosa história da Joana d'Arc, se bem que ela, a outra Joana d'Arc ia mesmo combater, ou supõe-se que ia combater, esta não tanto. Mas pronto, sai-se do estereótipo estabelecido, não é? A mulher em casa, a mulher de líquido doce, a mulher. Aqui vemos uma mulher bastante forte, bastante guerreira, se bem que não vai combater, mas quase, não é? Está quase aí a apoiar o braço do Barack, porque sem o apoio dela, se calhar ele não iria, não é? Não, e era esta mesmo. Jael, Era uma guerreira. Por acaso nós não lemos o cântico, mas eu acho que o cântico é muito bonito. Está lemos bem, depois ao fica, serão. Mas fica A para a Os, Jael, próxima. gue- a Jael é os guerreiros que soltam as baralhava. cabeleiras. A Espera aí, Jael. espera aí. Sim, diz, Florinda, agora. A Jael deixou-me um bocado a interrogar. Quer dizer, ela no fundo lá era do mesmo povo do Cícera, Não, não é? era de um povo talvez aliado, seriam os canitas, não é? E Podíamos matam ver. realmente. Também é preciso coragem, não?
as mulheres. Sim, 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 sim. Muita Pronto, coisa. Ia dizer, vejamos. pela vida de sempre. Digamos assim que não sabemos se isto foi assim realmente, ou Isso é se isto mesmo são assim. criações da narrativa popular, mas ainda que sejam criações da narrativa popular, é interessante que ponham mulheres também nesta questão, não é? É a questão, não se esqueceram também de alguma maneira, ainda apesar de uma sociedade patriarcal, pelo menos lembraram-se de alguma que saía do esquema, dos esquemas para poder fazer uma coisa diferente, não é? Mas aqui tem um papel relevante as mulheres, não é? Com todas estas questões. Bem, eu digo, Há que ler o cântico, está este bem, cântico, próximo dia. ou este salmo, ou este cântico é muito bonito. Está bem, mas Fala muito da Débora e fala muito desta festa e do que se passou atrás, sim, que está sim, sim. refletido aqui neste cântico. Pode-se ler ao Mas, serão e depois fala-se no mas serão. militarista, não É melhor não esquecemos. deixar daqui, que é para ficar aqui, que eu gosto de ler logo as coisas. Pronto. Está bem. É Tá. muito Ok. bonito. Muito bem, então, caríssimas, olha, passámos aqui um bocadinho, também gostou um pouco mais. Vou ver o que é que acontece ao começo, porque dá-me sempre várias, como anfitrião, dá-me várias ordens, não acontece isso noutros casos, mas enfim, passámos um bocadinho, mas pronto. Aqui tivemos um caso de umas mulheres um pouco diferentes. Sim. Cada uma é diferente, isso é que é interessante também. Temos vários modelos. Depois vocês escolhem se querem ser a Jael, se querem ser a Já é Débora, não. se Eu a Miriam querem, não apanhei se muito, querem a porque Miriam, eu se entrei querem. mais tarde. Eu estive a Pois é, ver, pois é. eu estive a Depois, ver a eu depois. televisão ali, o Papa. Eu estava Vês, a ver. vês. Em vez de ver Pronto. aqui as E não entrei mulheres, a horas, porque fechei a mais loja do pelos escritório homens, a hein? Mais horas. pelos homens do que pela solidariedade com Mas depois mulheres. estava ali, vinha e eu Pois cansei um é. bocado. Posso só E dizer não uma coisa? apanhei. Sim, Eu Elsa, vou ter que diz. sair. Peço desculpa, vou ter mesmo que sair. Boa Ok, noite, obrigada. boa noite. A ideia que eu tenho Sim, é que há uma grande diferença da concepção, um bocadinho por alto, das mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É que estas mulheres do Antigo Testamento, pelas as que tu referiste, são corajosas, são um pouco também visionárias, são rebeldes. Depois do Novo Testamento, as mulheres que nós temos, Maria de Betânia, Maria de Magdala, já são mulheres mais dóceis, mais sob missão, submissas, mas não é submissas de inferioridade, sob uma missão. Ou seja, são aquelas que tiveram contato com Jesus, então são sub a missão deles, e é diferente, a força delas, a coragem delas não é de uma forma assim tão ostensiva, tão provocante, de uma forma tão rebelde, é de uma forma muito mais sagrada, muito mais profunda, muito mais subtil, pronto, calhar, porque são pelo outros menos aqui modelos, em não é? Portugal. Vou ter que sair, Franco, e já é um Sim, sim, bocadinho. sim. É verdade, são outros O modelos de marido. mulher, mas isso é o que é interessante, é ver diversos modelos Essa e associação, pronto. porque não temos Sim. quer Marta, Maria, aliás, a única mulher que vimos um bocadinho mais rebelde era Marta, que Marta ficava um bocado chateada porque é que Sim. Maria estava tão perto dos apóstolos e ela estava a trabalhar e ela é que estava a servir e ela diz, então porque é que não te sentas aqui? Porque é que Jesus falou-lhe assim? Ou seja, Vamos ver, vamos ver, vamos ver. a diferença é como as mulheres que foram tocadas no Novo Testamento, foram tocadas depois pela presença de Jesus, são um pouco mais dóceis. Pronto, não sei, mas também não sei, também há aquela mulher do Saúl, aquela que deu a história que ficou petrificada e tudo, já não é. Um Sim, bocado Abraão, sim. Bom, Pois. Abraão, Isaac e Jacó. Bom, mas olha, também vamos ver outro modelo de mulheres no Antigo Testamento. Já vamos ver um bocadinho. Vamos talvez, penso eu, acabar um bocadinho, talvez com o Débora, se alguma coisinha ficou mais pendente. Mas vamos ver outro tipo de também colaboração feminina, que não é só esta violenta, que é o caso então da Ruth e da Noemi. São as próximas. Sim, que são, digamos, já outro aspecto, não do conflito entre as mulheres, como tínhamos visto com Sara e com Agar, agora vamos ter o aspecto contrário, não é? A sororidade, como duas mulheres se vão apoiar.
e duas mulheres, a sogra e a nora. Já falaste de Esther. Esther, também é importante, Esther. Sim, sim, mas não dá tempo. E também Judite também seria interessante, e outras várias, mas Esther Dulce, pronto. claro, há muitas aí mais e etc, não é? Mas enfim, pode ficar para outra vez. Pode Tá. ficar para outra vez. Uma Outra segunda. vez é os homens. Como? Ui, Outra vez é os homens. ui. Isso é sempre, isso é sempre. A Bíblia só fala dos homens. Agora, acho que é bom dar a voz às mulheres também. Pois é, então por isso é que é bom. E ver como há diversos tipos, não é? Não há assim estereótipos, quer dizer, ainda que bem podemos distinguir vários arquétipos de mulheres que vão aparecendo, mas no fundo, bom, como há homens e há homens, não se pode meter a todos no mesmo saco, também não se pode dizer mulheres são todas iguais e são assim, não é? Então há umas de uma maneira, há outras de outra, depois cada um de vocês identificam-se mais. Acho que querem ser o Jael e há outras que vão querer ser, sei lá, olha a Lilith, que falámos também dela, não é? A A primeira. famosa Lilith, a famosa namorada do Adão, que por tão rebelde e tão que escapou digamos, aos convencionalismos, acabou convertida em demónio. Transformaram-na em demónio no povo. Bom, Não, ok. até era boa pessoa. Sim, até era boa pessoa. Muito bem. Olha, então muito obrigado pela vossa presença. Obrigada, Rui. Espero que tenha sido útil. Eu depois também vou gravar isto e depois vou pôr, vou pôr o anterior, ainda que não pus, e este, de maneira que depois dou-vos o link, de maneira que podem recuperar o que não estiveram, ou o que viram, mas agora ver outra maneira, Sim. etc. De maneira que... E obrigado, Elina, também pelas leituras. Tá. Até a próxima. E todos os que estiveram. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. E portem-se mal, Fiquem bem. como sabem, não é? Como eu sempre digo, portem-se mal. Sejam rebeldes. Ok, vou aqui encerrar a Vou reunião. sair. Fiquem bem. Muito Deus. bem, ok, obrigado. Bem, Tchau. Obrigado.